Foco, abordando o cenário político do país. Olá, amigos da TV Conquista, sou o Sandro Moraes, está começando mais um programa Política em Foco. Apresentação comigo, Sandro Moraes. As imagens de Jorge Felipe, produção Roberta Deise, direção Márcia Ferreira, supervisão Valdovino Cardoso e direção-geral Laércio Bonfatti. O programa Política em Foco traz hoje o nosso convidado Elécio Caldato, presidente do PCdoB de Várzea Paulista e também diretor do Sindicato dos Metalúrgicos da região, que compreende aí Jundiaí, Várzea e Campo Limpo Paulista. Tudo bem, Elécio? Tudo bem, Sandro, tudo bem aos internautas que estão vendo aqui o programa nosso. Elécio Caldato, quem é o Elécio? De onde veio? Nascido onde, Elécio? Elécio Caldato é um ex-lavrador, né, nascido no Paraná, e vim para Jundiaí em 1979 e logo em seguida vim para Várzea Paulista em 1981. Certo. Você estando na cidade de Várzea Paulista, Elécio, o que é que fez você se envolver com política, você gostar disso, se envolver com isso? O que é que levou você a ingressar na política? Olha, eu atribuo isso aí muito a conviver com o pessoal do meio, já meus amigos eram do meio da política e me chamavam para reuniões, eu acabei indo participar, vendo ali, né, o estado da cidade também, né, uma cidade que muito próxima de Jundiaí, mas tinha uma diferença muito grande e nós não se conformava com isso, né, dessa diferença. É uma cidade que a gente sentia um certo abandono na época também, então isso aí acabou me motivando e me levando para a política para tentar de alguma maneira construir também alguma coisa junto com meus amigos. Correto. Você, sendo presidente do PCdoB, você tinha uma estrutura partidária, você tinha nessa estrutura inclusive um nome forte, que hoje está aí lançando uma pré-candidatura a prefeito, Júnior Aprilante. Hoje ele já não está mais no partido. Como é que ficou essa estrutura partidária a nível de nomes? Olha, lógico, obviamente que não dá para negar que a saída do Júnior do partido, ela enfraquece o partido, né? Porque nós tínhamos então um pré-candidato a prefeito com potencial muito grande, com aceitação muito forte na comunidade, nos bairros de Várzea Paulista, né? Então a gente sente e muito sim por conta que o PCdoB tinha uma previsão de até estar fazendo o prefeito de Várzea Paulista, né? Agora, na questão proporcional, na questão de chapa de vereadores, por exemplo, o PCdoB continua com a mesma estrutura. Hoje diria que dá para a gente optar entre fazer coligação ou lançar uma chapa completa. Eu tenho certeza absoluta que na história de Várzea Paulista, pela primeira vez, o PCdoB vai fazer vereador nessa cidade aqui. Uma chapa completa montada aí? Não, nós temos estrutura, nós temos hoje gente para lançar a chapa completa. Obviamente que isso vai passar por uma discussão e vamos ver estrategicamente o que é melhor para o partido. Se é lançar uma chapa completa ou se a gente faz uma coligação também com outro partido, a gente vai avaliar qual é a melhor condição do PCdoB estar concorrendo. Eu tenho uma dificuldade os partidos, todo o pleito, né? Mulheres. Como é que está o PCdoB nessa questão? Não, o PCdoB está muito bem nessa questão mulheres. Hoje eu diria que nós temos, se for para lançar uma chapa completa, sabe que seria 5 mulheres, né? Nos 15, nas 17, né, seria 12 homens e 5 mulheres. E se for numa coligação, 7 mulheres e 15 homens. Hoje nós temos mais de 5 mulheres, então se o PCdoB hoje for lançar uma chapa completa, nós temos mulheres suficientes para e mulheres assim, com muita qualidade, com participação nas comunidades, nos movimentos. Então o PCdoB não teve problema. A gente sabe das dificuldades dos partidos, mas nesse sentido aí, o PCdoB está muito bem. Temos filiadas, temos companheiras aí que já colocou o nome à disposição e para nós não tem problema nenhum. As convenções estão mais ou menos para que época, Elécio? Pelo calendário eleitoral, ela pode ser feita no final de julho ou no comecinho de agosto. Então, nesse período aí que ocorre
as convenções. E como que você está vendo aí as regras, né? O pleito sempre muda, né? De um ano de eleição para outro. Esse ano tem algumas regras novas. E como é que você está vendo isso? Olha, eu vejo assim com muito, eu estou vendo com, assim, para nós foi muito bom. A gente, aqui em Várzea Paulista principalmente, né, e não só em Várzea, mas outras cidades, mas aqui eu acho que tinha um exagero um tanto maior. Muita sujeira na cidade, muita placa, muitas vezes até provocando acidentes, que, né, ocorreu na última eleição, né, de placas no canteiro, de repente essas placas caíram no meio da rua, motoqueiro que caía, pessoas de idade tinham dificuldade para atravessar na rua. Então, eu vejo assim, na parte de propaganda política, a iniciativa, a mudança é muito positiva. Como que você vê Várzea Paulista hoje, né? Você acha que pontos mais ou menos você atacaria num possível plano de governo? Porque é lógico, se o partido não tendo um candidato próprio, mas se coligando, né, a uma coligação, vai participar da elaboração de um projeto, de um plano de governo. Como que você vê hoje, sabendo que você tem todo esse tempo de Várzea, você conhece Várzea, caminha dentro da cidade, como você vê isso? Olha, eu vejo com muita preocupação. Tá, porque até por conta dessa trajetória de muitos anos aqui, conhecendo a política de Várzea Paulista, que eu sinto nesses longos anos é que os políticos da cidade não estão muitas vezes para servir a cidade, mas para se servir da cidade. Então isso é muito, assim, muito triste de ver essa realidade. A gente vê, entra um prefeito, vai outro prefeito, sai aquele prefeito, entra outro, e a cidade não evolui, a cidade continua com muito problema de infraestrutura. A Várzea hoje, a realidade dela é muito ruim, né, a parte de infraestrutura. Parte de saúde, é triste ver a situação dessa cidade também, tá? A parte de educação, a gente depara com algumas coisas que é inadmissível no dia de hoje, por exemplo, uma creche ter a luz cortada, aí as crianças têm que voltar para casa, isso é muito triste, né? Ver, por exemplo, que nós assistimos essa semana a questão na saúde, né? Onde a gente vê umas coisas lamentáveis que aconteceu essa semana e continua acontecendo, e parece que não está acontecendo nada, né? A gente vê as pessoas muito preocupadas com a questão de eleição só e não aborda, não fala os assuntos, as necessidades do povo da cidade. Então, é muito triste isso, e não dá para ficar 4 anos só se vitimando, só reclamando e falando mal, falando como pegou a cidade, e sem tomar nenhuma atitude, sem o cidadão da cidade ver nenhuma obra acontecendo. Então é muito triste isso, né? Eu acho que é muito oportuno ter esse momento, porque, e deixar essa mensagem, o PCdoB quer deixar essa mensagem para todos os pré-candidatos a prefeito, que é o seguinte, todos eles, para ser candidato, tem que saber a realidade da cidade. Não dá para ser candidato e depois ficar reclamando que peguei a cidade assim, ou assado. Tem que ter conhecimento, senão vai, de novo, nós vamos assistir mais 3, 4 anos do prefeito ou que estiver administrando a cidade, ficar reclamando, falando de outro e não fazendo nada, e nós, enquanto munícipes da cidade, sofrendo com falta de estrutura, com falta de medicamento, com uma série de coisas que, se eu for elencar todas aqui, com certeza vai ter que ter uns 2, 3 programas para falar tudo, para fazer essa lista completa. Você tocou num ponto-chave, que inclusive eu tenho muito tempo também na política de Várzea, nos bastidores, né? Mas eu não consigo compreender certas coisas, né? Primeiro é esse ponto que você disse, que todo administrador, ele entra lá, daí ele vai dizer que herdou uma dívida, que não sei o que, quer dizer, enquanto ele era candidato, não existia dívida, porque ele elaborou um plano de governo em cima daquilo que ele achou que dava para fazer. Daí ele assume e ele fala, não dá para fazer porque eu tenho dívida. Né? Porque exatamente, que nessa administração do tal poupa-tempo aí, que ficou para a história, para o tempo, né? Poupa-tempo do tempo.
Mas vamos entender uma coisa, Lécio, eu gostaria de te perguntar isso. Por que o administrador, quando ele ganha, quando ele assume, porque vamos entender uma coisa, o PCdoB ele está em várzea, ele é de várzea. Assim como outras legendas também que nós vamos trazer aqui no Política em Foco. Política em Foco não tem um lado, ele é um programa político para orientar quem está do outro lado, nos assistindo, para falar de política. Eu vou trazer aqui gente da administração, nós vamos trazer aqui de oposição, eu não quero nem saber. O que nós queremos saber é o interessante assim. Por que é que um administrador, quando ele ganha, por que ele não chama os outros partidos para ajudar a administrar? Você participou de alguma reunião com essa administração para poder falar assim, ó, eu sou prefeito de Várzea, mas, Enéas, como é que você está vendo a cidade? Você tem alguma ideia, alguma sugestão para poder resolver algum ponto, alguma coisa? Eles não fazem isso, né? Ou faz? Não, eu pelo menos nunca fui convidado. E é muito... É normal isso na política. Infelizmente, funciona assim, tá? Então, porque quando um prefeito ganha uma eleição, ele já está projetando a próxima. E ele jamais vai querer dar força ou dar visibilidade para quem pode ser um adversário no futuro, né? Essa é a realidade. Mas é com esse pensamento aí que a cidade não progride, né? Aquela coisa de democracia, que é só entre aspas, porque não existe democracia, porque o camarada assume a cadeira, ele quer que os outros partidos morram, né? Que se virem. Mas eu não sei, Sandro, eu acho que se administraria melhor, ou não? Não, com certeza. Eu acho que cada candidato, quando se lança candidato, ele tem plano de governo. Sim. E, obviamente, talvez do candidato que ganha a eleição, ele, no plano dele, pode ter muitas coisas boas, mas pode ter ponto frágil, também ponto falho. E talvez esse ponto falho, no projeto de governo do outro que foi derrotado, pode ser que era um ponto positivo, alguma coisa mais bem elaborada, mais bem discutida. Sim. Mas como eu te falei agora há pouco, o ego, o orgulho e a questão política partidária acaba muitas vezes impedindo isso. É negativo? Eu acredito que sim. Pela minha ótica, eu acredito que se tivesse a humildade de estar trocando ideia entre partidos, obviamente o plano seria melhor elaborado. Porém, na política, infelizmente, não funciona assim. Tá certo. Lógico que é um sonho, né? Porque a gente sabe que a disputa, quando começa a eleição, é uma disputa, é uma guerra, né? Uma verdadeira guerra. Mas eu pensava assim, que depois que ganha, por exemplo, se eu fosse um administrador, eu não estou lançando minha pré-candidatura, hein, queridos? Eu estou só conversando aqui com o Enéas do PCdoB. Mas, vamos supor que eu fosse um administrador, ganhasse uma eleição. Não teria problema nenhum de, depois de ter ganho, chamar os partidos e falar assim, gente, como é que vocês veem a cidade? Né? Como é que vocês... Pode surgir ideias aproveitadas, que pode ser aproveitada na administração dele, e ele pode vir depois, numa talvez provável reeleição, ele ter uma força política até maior, poderia ou não? Olha, Sandro, como eu estou dizendo, né? Seria ótimo se funcionasse assim, mas a política, infelizmente, não funciona assim. Os interesses, infelizmente, eu vejo com muita tristeza, o interesse do coletivo, muitas vezes é preterido pelo interesse pessoal, tá? Então, é muito triste constatar isso, mas o que está muitas vezes em jogo, e diria assim, com raríssima exceção, é o interesse pessoal e não do coletivo, tá? E é por isso que o PCdoB talvez se diferencia de alguns outros partidos, porque o PCdoB, ele é um partido que atua muito forte onde ele administra e também seus vereadores na cidade, que tem vereadores, deputados, ele trabalha muito mais no coletivo do que no projeto individual de cada um. Tá certo. Tá. Vamos dar uma pincelada também na política nacional, porque eu não poderia deixar de falar isso, né, Messi? Porque é a pauta do momento no Brasil, né? Inclusive, nós estamos vendo aí um possível impeachment da presidenta, já querendo aí afetar também já o presidente do Congresso, enfim, aí vai afora. Como é que você está vendo esse cenário? Como é que o PCdoB está vendo esse cenário político nacional do momento?
Olha, como você colocou, né? É um cenário complicadíssimo, é um momento na história do país das pessoas ter muito cuidado, porque, bem, nós temos uma eleição em 2014, né? Teve uma eleição onde uma presidenta ganhou as eleições, onde ela assumiu no dia 1º de janeiro de 2015 e até hoje não governou ainda. Até hoje o país está paralisado. Infelizmente, depois das eleições, ela não pôde governar. As pessoas, né, os concorrentes que foram derrotados nas urnas, criaram, e todo mundo viu isso foi noticiado amplamente, que o país, o Congresso só teria pauta-bomba. E realmente aconteceu isso. Nenhum projeto de interesse popular, de interesse da nação, um projeto voltado ao desenvolvimento, ao crescimento, à governabilidade, passou na Câmara até agora. E agora a gente depara com esse quadro de impeachment. Um impeachment que a gente está vendo com muito cuidado, isso olhando com muita precaução, porque até então não tem assim, elemento suficiente para provar que ela tem responsabilidade, tem crime. Não tem crime até agora. E o impeachment, ele não se dá por a questão de impopularidade de presidente, de qualquer executivo, né, seja prefeito, seja governador, não pode ser impeachmentado porque está impopular. E hoje a gente percebe que a presidenta do Brasil, ela está impopular, mas não tem nenhum crime provado que justifique o impeachment. E a gente vê também com muita preocupação a disputa de classe. A gente percebe um público, talvez com uma condição social melhor, apoiando a questão do impeachment. E você não vê, por exemplo, aquela massa, né, que os cidadãos menos favorecidos, por exemplo, apoiando o impeachment. E a gente vê com muito cuidado isso e com muita preocupação para não ter essa divisão de classe no país, para não ter coisas piores que já começa a preocupar a gente. Tá certo. E, Enécio, agora já se fechou aí a questão partidária, voltando aqui para o município, já se fechou a questão dos vereadores, que hoje possuem mandatos, né? Já fechou a janela aí, eles já decidiram as cadeiras. O PCdoB não recebeu nenhum vereador, né? Não, o PCdoB não recebeu nenhum vereador, o PCdoB já tem um time preparado e montado já para concorrer às próximas eleições, e não recebeu nenhum vereador. Tá certo. Enécio, eu quero te agradecer por essa explanação, o PCdoB de Várzea Paulista, vindo aqui nos atendendo, você como presidente do partido. Nós pretendemos que você nos autorize já, porque nós pretendemos convidar aí alguns integrantes do seu partido para vir bater um papo aqui com pré-candidato a vereador, ou militante, sei lá. Nós vamos trazendo aí conforme o público vai nos ajudando, né, a pautar. Então eu quero te agradecer, dispor do seu tempo, vir aqui, né? E vou aproveitar também e já perguntar, é um Política em Foco, mas como é que está os sindicatos metalúrgicos aqui na região? Está tudo bem? Olha, o sindicato metalúrgico está bem, mas assim, estamos vivendo um momento, né, até por conta dessa instabilidade do país, isso afeta todos os segmentos, todos os trabalhadores, não só dos metalúrgicos, mas de outras categorias também, né? Estamos discutindo hoje com as empresas, infelizmente não é aquela discussão que nós nos tem pautado nos últimos anos, o Sindicato Metalúrgico de Jundiaí, que é sempre de procurar avançar nas conquistas, procurar mais benefícios para os trabalhadores. Infelizmente hoje nós estamos discutindo a questão de manutenção do emprego, não infelizmente pela manutenção, não é isso.
porque nós estamos deixando de discutir avanços, deixando de discutir mais conquista, mas é o momento. E o sindicato nosso, que sempre foi pautado pela responsabilidade, que sempre foi pautado na defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores, nós nesse momento estamos negociando com as empresas a manutenção dos postos de serviço. Porque nós sabemos que hoje, se um trabalhador perder o emprego, e todos estão propensos, todos estão aí ameaçados de perder emprego, infelizmente ele não vai conseguir um novo posto de emprego em outra empresa, pelo momento que passa o país. Essa é a preocupação nossa local, Jundiaí, Várzea e Campo Limpo, e nossos companheiros de outros sindicatos também, a gente percebe que também está atuando muito nessa direção. Agora, Sandro, uma preocupação muito forte nossa, até voltando na questão do país, é as mudanças que pode ocorrer caso tenha o impeachment. Sabe que quem está muito por trás dessa questão e patrocinando muito forte isso é a Fiesp. Todo mundo está vendo a televisão, o Paulo Scaff com toda aquela campanha da Fiesp, e nós sabemos que hoje o Congresso Nacional ele é muito patronal. Os representantes dos trabalhadores eleitos são minoria, mas muito minoria mesmo, não é que divide não. É uma minoria, hoje não chega a 100 representantes nossos no Congresso Nacional. No universo de 500 e tantos deputados, nós não temos 100. E com essa, se tiver o impeachment, com certeza, a nossa Constituição, todos aqui, os nossos benefícios, tudo aquilo que nós conquistamos, com muitos anos de luta, com muitos anos de luta e conquista, aí está muito ameaçado, questão de férias, questão de 13º, questão de licenças. Então, nós estamos muito preocupados com essa questão do impeachment, de os trabalhadores terem um retrocesso muito grande nas conquistas, que com muito suor, até com mortes, né? Pessoas do sindicato, não só da minha época, mas da época passada, se sacrificaram para conquistar, e hoje a gente vê que isso tudo os trabalhadores podem estar perdendo. Tá certo. É um detalhe que devemos ficar atentos, né? Mas na verdade é porque é assim, né? O eleitor, aquele que vai eleger, ele deveria se preocupar mais. Eu convido você, inclusive, que está nos assistindo, eu convido você a nos acompanhar e acompanhar também a política nacional, a política do país, né, Lécio? Porque, na verdade, o que falta, eu vejo isso, porque tenho trabalhado muitos anos aí no jornalismo, no meio de comunicação, as pessoas, nós temos um pouco de preguiça de se informar, né? A gente precisava se interessar mais, porque tem coisas boas acontecendo, né? Tem coisas boas acontecendo, tem coisas ruins também acontecendo. Nós acabamos de ganhar aí uma coisa bacana. O pai agora, quando ele tem um filho, ele tem alguns dias aí para ficar em casa, isso é legal. Então, precisamos ficar atentos. Na verdade, tem que se acompanhar, né? Tá certo? Bom, nós estamos chegando ao final deste programa, Política em Foco. Eu quero te agradecer, Lécio, agradecer muito por se dispor a vir aqui até os estúdios para a gente poder bater esse papo. Obrigado, né? Eu que agradeço você, Sandro, agradeço toda a direção da TV Web Conquista, TV Web Conquista, tá, por essa oportunidade, e se for preciso, né, eu gostaria muito de participar também em outros programas. Tá certo. Este foi o Política em Foco aqui na TV Conquista. Para você que está nos assistindo, entre em contato conosco, nos indique aí uma pessoa que nós possamos convidar, político, é lógico que esse programa fala de política, tá bem? Então, anote aí o endereço eletrônico, tvconquistaweb@gmail.com, tvconquistaweb@gmail.com, beleza? Na apresentação de Sandro Moraes, imagens de Jorge Felipe, produção Roberta Deis e direção Márcia Ferreira, na supervisão aí do nosso querido Valdovini Cardoso e direção geral do nosso grande amigo Laércio Bonfatti. Ficamos por aqui, até o próximo Política em Foco.
Política em Foco, abordando o cenário político do país.